Irmão, vocês já repararam que ultimamente está na moda usar um brinco, um colar, uma pulseira com o símbolo da cruz? Pessoas que nem são cristãs costumam usar esse símbolo. Atores, cantores famosos. E aí fica uma pergunta. Será que as pessoas realmente têm noção do que significa esse símbolo? Na época de Jesus, quando o próprio Cristo disse que devemos carregar a nossa cruz, as pessoas ficavam com muito medo, preocupadas, porque o símbolo da cruz naquela época era um símbolo de maldição. E aí fica uma pergunta. Será que então é pecado eu usar o símbolo da cruz? Isso pode atrair alguma coisa? Isso pode me prejudicar? Eu fiz um vídeo sobre isso e vou esclarecer todas as suas dúvidas. É um vídeo rápido e eu vou colocar aqui logo em seguida, tá bom? Esses dias, um rapaz estava me contando na igreja que uma senhora de idade foi numa relojoaria porque queria muito encontrar um anel. Ela não estava gostando dos modelos, até que no final perguntou para ele assim: "Ah, e você tem aquele anel que tem um homenzinho pendurado numa cruz?" Irmãos, eu achei muito interessante isso e me fez refletir. Sabe, as pessoas não têm noção do significado da cruz, e ela achava que era um homenzinho pendurado numa cruz. A gente vê, né, que era uma senhora que não tinha a mínima noção disso. Então assista a esse vídeo aqui, vai te ajudar bastante, e nunca mais, tenho certeza, você vai ter dúvidas. Você que talvez frequenta uma igreja que tem o símbolo da cruz, é claro que existe a diferença entre Jesus pregado na cruz e a cruz vazia. Nós sabemos que a cruz vazia significa que Jesus ressuscitou. Mas é muito importante você ver os detalhes que eu vou trazer nesse vídeo. É um vídeo rápido, tá bom? E no final, vou deixar um link para você assistir um outro vídeo que eu fiz sobre objetos que você coloca na sua casa que às vezes não estão agradando a Deus. Deus te abençoe. Assista agora a esse vídeo aqui e não se esqueça de, depois, compartilhar. Um grande abraço. Você já reparou que o símbolo da cruz é usado de diversas formas pelas pessoas e em diversos lugares diferentes? Por exemplo, podemos ver cruzes nos cemitérios, nos hospitais, em tatuagens, em igrejas, em joias e bijuterias. Vemos também essas cruzes em alguns filmes de terror e até em grandes acontecimentos da história. Mas, afinal de contas, qual é o significado de uma cruz? Já passou pela sua cabeça que, mesmo sendo algo tão conhecido, muitas pessoas não sabem qual é o seu verdadeiro significado? E mais, será que o cristão pode usar esses símbolos ou é pecado? Para entender se é normal ou não que os cristãos usem a cruz, precisamos entender a história da cruz e o que ela realmente significa, especialmente em nossas próprias vidas. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar qual é o verdadeiro significado da cruz para nós, que acreditamos em Cristo, e se há pecado em usar o símbolo em joias, acessórios, roupas ou até mesmo em tatuagens. Nos tempos antigos, a cruz era um dos principais símbolos da morte entre os povos governados pelo Império Romano. Afinal de contas, muitos homens tinham a crucificação como pena máxima pelos crimes que cometeram. E como todos nós sabemos muito bem, Jesus foi condenado e morto dessa forma. Além dele, a história conta que 3 dos discípulos de Cristo, Pedro, André e Bartolomeu, também foram assassinados assim. E tem mais. Durante um período da história, a cruz foi usada em práticas denominadas cristãs, mas que em nada tem relação com a mensagem bíblica. Por exemplo, a cruz foi o símbolo das cruzadas no século X. Também vemos a cruz nas velas das caravelas europeias, em busca de terras novas para colonizar. E nós sabemos que, no geral, esses eventos causaram muitas mortes, destruição e guerras. Isso significa que essa é a mensagem da cruz de Jesus? De forma alguma. Por mais que esses homens matassem e cometiam crimes em nome de Deus, eles nunca conheceram o Senhor verdadeiramente. E mais, é importante deixar bem claro que, por mais que alguns não concordem, as pessoas que usam a cruz de alguma forma nos dias de hoje não estão carregando o símbolo de execução, porque os cristãos só começaram a usar esse adereço muito tempo depois que as crucificações aconteciam. Voltando a falar sobre Jesus, muitos veem a cruz simplesmente como um instrumento de morte que foi usado para matar o nosso Salvador. Mas isso está longe de ser verdade.
diz que Cristo foi para a cruz voluntariamente, levando sobre si os pecados de todos aqueles que crerem nele. Vamos ver o que ele mesmo disse em João, capítulo 10. O meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Olha isso, irmãos. Nenhum de nós merece ser salvo. Nenhum de nós merece ir para o céu. Mas Deus é amor, graça e misericórdia. Graça significa algo que você não merece, mas que Deus te dá. Ou seja, a cruz não significa nada. Coloque sua fé, a sua confiança e comece a adorar aquele símbolo. Outra situação que também merece a nossa atenção diz respeito ao uso dos crucifixos nas joias. Em 1 Pedro capítulo 3 está escrito: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Perceba que esta passagem da Bíblia não está condenando o uso de acessórios. Ela está apenas dizendo que nós devemos ser conhecidos não pela forma com que vestimos ou nos cuidamos, e sim por aquilo que há de bom em nosso interior, que tem muito valor para Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas usam joias religiosas apenas como uma peça da moda, sem se preocupar com seu simbolismo ou com o desejo de representar a Cristo. E é isso que não deve acontecer. Ainda assim, existem exceções, porque muitos cristãos usam a cruz para mostrar o seu amor a Cristo e se lembrar do que ele fez por nós. Mas existe um porém. Muitas pessoas usam esse símbolo com a imagem de Jesus pregado na cruz, e isso não deve acontecer por dois motivos. O primeiro é que Deus nos proibiu de fazer qualquer tipo de imagem ou escultura. Em Êxodo, capítulo 20, ele nos diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. O segundo motivo é que a imagem de Cristo pregado na cruz pode significar que a morte foi o seu estágio final, o que não é verdade, porque todos nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia, e a cruz ficou vazia. E, no mais, meu irmão e minha irmã, não importa se você usa uma cruz na sua roupa, em algum objeto, ou se tem uma tatuagem com esse símbolo, desde que isso não prejudique a sua fé e a sua caminhada com Deus. O que precisamos entender é que Deus se preocupa mesmo é com o nosso coração. Ele quer que sejamos obedientes à sua palavra, que entreguemos a nossa vida a Cristo e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, não adiantará nada usarmos o símbolo da cruz, se nós não demonstrarmos com a nossa própria vida a transformação que recebemos de Deus e que falemos do amor de Jesus para as outras pessoas. Amém? Se você gostou dessa mensagem, peço que você compartilhe e envie nos grupos de WhatsApp e se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.